Bom, a paz do Senhor para todos os amigos e alunos da Escola Bíblica Dominical para Todos. Eu sou o professor Ricardo. Estamos juntamente com vocês mais um trimestre para juntamente estarmos estudando, né, professora? Uma lição nova, assunto novo, né? Vamos falar agora de algo que, vamos dizer assim, né? Que é algo que é fundamental para a igreja hoje, né? Eu acho que é um trabalho que está um pouco escasso, né? Está se fazendo muitos shows e estão esquecendo da verdade que é o evangelismo, ou evangelizar. O que você acha aí, professora, dessa nova lição? A paz do Senhor para todos. Que essa lição, infelizmente, estão deixando sim de fazer o que Jesus deixou para nós fazermos, que é evangelizar, levar as boas novas. Estão deixando outras coisas no lugar. Estão esquecendo que tem almas aí no mundo precisando de salvação. Então, a lição de número 1, né? Nós vamos estudar o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. Então, evangelho nada mais é do que boas novas de salvação. Então, estamos trocando aí o evangelho por entretenimento. Então, está tendo aí essa inversão de valores. Estão pregando, falando algo que verdadeiramente é enganação às pessoas. Então, enganando as pessoas com um evangelho furado, né, com um evangelho falido. Eu estou colocando evangelho, mas a gente sabe que não é evangelho, porque evangelho é a verdade da palavra de Deus pregada, não essa barbárie aí que está sendo falada aí. Professora, dá as honras aí na nossa nova lição aí. Textual. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, do versículo 19 até o 20. Verdade prática. Evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. Olha só, o que é evangelização? Então nós vamos estudar a respeito do que é evangelização. Hoje é uma aula, né? Vamos dizer assim, aula de abertura, aonde falaremos, né, do decorrer aqui da nossa lição, de toda a nossa lição aqui desses 13, né? 13 lições, né? Isso. Durante essas 13 lições nós estaremos falando a respeito disso, um assunto bem atual, né? Um assunto que deve ser atual, um assunto que precisa ser atual, porque a evangelização ela é uma obra que ela começou, que a lição ela vai falar a respeito disso. Então hoje nós vamos só abranger assim, alguns pontos para nós não sermos assim sucinto e rápido. A evangelização ela começa no primeiro plano com Deus. Então lá no livro de Gênesis você vai ver que Deus ele começa a evangelização de abertura com o próprio homem ali, na formação do homem. Então ele começa a evangelização ali com o primeiro homem ou com o primeiro casal. Né, ali quando o homem caiu, aí o próprio Deus anuncia a vinda de Jesus, que viria um que pisaria a cabeça da serpente e tal. Então a primeira evangelização ela começa no primeiro plano aí com Deus. No segundo plano, Deus ele dá aí as coordenadas aos seus, a Adão, depois até o próprio Abraão, depois até Moisés, aí depois Davi, aí depois vem vindo os profetas, né, os reis, profetas, sacerdotes, e assim por diante vem o próprio Jesus encarnado, que começa a obra evangelizadora, que é, vamos dizer assim, a primeira evangelização dita ali por Jesus, né, feita pelo próprio Filho de Deus, e depois ele deu esse ide agora a nós, que foi primeiro para os apóstolos, né? Ide por todo mundo, que é o tema aqui do nosso texto, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e depois, né, aí deu esse ide também para nós.
né? Porque a evangelização não é somente dos apóstolos, ela não foi ordenada somente aos apóstolos, mas ela foi ordenada a todos nós. Verdade prática? Então vamos lá. A leitura ela se encontra em Marcos, capítulo 16, do versículo 9 ao 20. Se vocês puderem ler a leitura, que a gente vai estar falando sobre o assunto, é Marcos 16, do 9 ao 21, do 9 ao 20. E eu acredito que foi colocado esse tema de toda essa lição, né, todo esse trimestre vai ser falado sobre isso, porque algo que a gente está vendo nas igrejas o apelo está sendo feito, mas cadê os que precisam ser salvos? Não estão na igreja? Com certeza, professora. Sabe o que algo? na verdade, o que está acontecendo, né? Na verdade, o que está acontecendo? O evangelho está sendo pregado às paredes, né? Um evangelho fraco, né? Uma palavra fraca, uma palavra sem com base teológica, mas sem base espiritual. Então, o que está acontecendo, na verdade, dentro das igrejas hoje, eu vou colocar o termo igrejas porque é no termo geral. Tá, eu não vou me apegar a uma igreja só. Não, eu vou falar num termo geral, generalizando mesmo, tá? Generalizando. A igreja, ela está sendo hoje palco de entretenimento, como eu já disse. Então esse evangelho, que é a palavra, que é a verdade transformadora, parece que está sendo escasso. Você vê poucas pessoas verdadeiramente pregando o evangelho salvífico, o evangelho que salva, mas estão pregando o evangelho venha como está e fica como queres. Então o Espírito Santo está sem espaço, ele não está encontrando espaço no meio das igrejas para poder haver ou acontecer uma transformação geral. Então o que está acontecendo nos dias de hoje é isso, um evangelho sendo mais evangelho para entretenimento do que o evangelho para salvação. Então é isso que está acontecendo. Vamos lá no nosso texto aqui para nós darmos continuidade, fazer um comentário rápido e já ir para as conclusões, porque eu quero encerrar numa parte... Isso, Marcos 16, 9 ao 20. A leitura aqui em classe aqui, que é de costume, né? E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes de chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguiram aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Olha só, professora, dentro do contexto aqui desse capítulo 16 de Marcos, do verso 9 ao 20, nós vemos aqui que após a ressurreição, isso aconteceu, né? Isso aconteceu após a ressurreição de Cristo. Aí o que acontece? Nós, no versículo 15, que a gente lemos aqui, diz assim, ó, e disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui nós vemos, são alguns imperativos,
né, alguns imperativos aqui que Jesus ordena, algumas ordenanças, no termo mais simples, algumas ordenanças que Jesus deixou claro aqui. Qual é a primeira ordenança? Olha, não fiquem parados, não parem, não se acomodem. Então o primeiro imperativo que Jesus deixou para aqueles que ficaram após a sua subida ao céu, a sua ascensão, foi: ide, não parem, não fiquem parados. Não se acomodem. Não fique parado esperando os que precisam de salvação. Isso, não é assim. O Espírito Santo, ele faz a obra de convencimento, mas nós temos que fazer a obra de trazer, de lá levar e trazer. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós somos o vaso. Nós somos o vaso, ou nós somos o instrumento para a ação aqui da evangelização. Porque se não tiver o ser humano, o próprio Espírito Santo, ou os anjos, eles não têm, vamos dizer assim, não foi outorgado a eles evangelizar, mas a nós. Foi outorgado ao homem. Os anjos queriam pregar esse evangelho, mas com eles seria um tanto diferente. Você quer aceitar Jesus? Não, então espada. Então isso seria os anjos, mas Deus, ele nos outorgou a fazer isso. Então ele deu esse ide aqui para nós seres humanos. Por isso que ele veio em carne, para que esse evangelho fosse pregado em carne, não em espírito. Então foi isso que Jesus disse: ide, o primeiro imperativo, ide. Né? Ide por todo o mundo, não somente em Jerusalém. Não somente em Jerusalém, mas ide em todo o mundo. Ide por todas as nações, batizando tal. Então o imperativo aqui de Cristo foi para ir em todo o mundo. Aí depois, o segundo imperativo, pregar. Viu? Ele falou a respeito de pregar o quê? O Evangelho. Não foi pregar entretenimento, não foi pregar filosofia, não foi pregar angiologia, não foi pregar prosperidade, não foi pregar balela, não foi pregar confusão, não foi pregar esses ismos que nós temos. Venha e eu resolvo todos os seus problemas. Isso é uma verdadeira de uma mentira. Isso é uma verdadeira da mentira. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos disse assim, que nós teríamos aflições. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. Então ele deixou bem claro que servir ao evangelho aqui na terra seria difícil. Evangelizar e trazer pessoas para ele seria difícil, mas continue. Por quê? Porque a nossa esperança, como o apóstolo Paulo disse, a nossa esperança não estava aqui, não está aqui nessa terra. Claro que nós teremos coisas boas, mas a nossa esperança é no céu. A nossa esperança é receber o galardão, não receber riquezas aqui na terra. Sim. Mas nós estamos vendo, professora, muitas pessoas aí se utilizando de subterfúgio para enganar, para arrancar a lã das ovelhas, aproveitar a das ovelhas, tirar tudo que as ovelhas têm e depois jogar, como o pastor pregou, né, no nosso culto da saudade, que ele falou a respeito de tem muitos mercenários que se dizem pastores, mas são mercenários que estão fazendo o quê? Estão utilizando a lã. Não satisfeito com a lã, estão comendo a carne. Não satisfeito com a carne, estão fazendo o quê com os ossos? Jogando fora. Então olha só, para que serve a ovelha para esses mercenários? Se não é para tirar a lã, para comer a carne e para jogar os ossos fora. Mas para Jesus não. Jesus, ele aproveita a lã, ele aproveita a carne e ele aproveita também o osso e também aproveita o espírito, falando num termo aqui mas Jesus, ele aproveita o ser humano inteiro e ele quer levar o ser humano para o céu. Então essa é a missão da igreja: evangelizar, trazer as pessoas para Cristo. Então, evangelizar é um dos mandamentos que Jesus deixou para a igreja. E também é a forma de expressar o amor, né? Se você ama a si mesmo, ama o seu próximo como a si mesmo. Mas será que a igreja não está fazendo mais isso porque o amor se perdeu? Olha, professora, eu acredito que não é que o amor se perdeu. É que a igreja, vamos dizer assim, não. Agora vamos tirar um pouquinho o geral. Né? Vamos tirar um pouquinho o geral agora. Não é que o interesse de muitos agora não é o amor.
Não o amor pela pessoa, mas o amor por aquilo que a pessoa pode proporcionar. Então, mudou-se os valores. Com certeza tem pessoas, tem igrejas que verdadeiramente ainda preza pela palavra. Sim, tem muitas igrejas, né? Fazemos parte de uma igreja que preza pela palavra, preza pelo ensino da palavra, mas tem muitas igrejas hoje que infelizmente estão trocando o evangelho por coisas qualquer. Então é o que está acontecendo. Até um livro que nós lemos, né, o Evangelho que Paulo jamais pregaria, ele fala a respeito disso. Até o Ciro Sanches e Borde, que é o escritor desse livro, ele fala de algumas coisas que muitas pessoas estão utilizando hoje para poder vamos se promover, né? Mas Paulo ele não fala a respeito disso. Vamos lá, professor. Eu quero citar aqui, Pode que é ir. algo que ele coloca aqui no tópico 2, por que temos de evangelizar? Primeiro, é um mandamento de Jesus. Segundo, é a maior expressão de amor da igreja. Terceiro, o mundo jaz no maligno. Quarto, porque Jesus em breve virá. Então ele coloca aqui algumas coisas. Por quê? Porque temos que fazer isso. E quando nós não fazemos isso, a gente não está esperando Jesus vir buscar a igreja. Porque se não se faz, quando Jesus vai vir? Se a igreja, a missão que é para fazer não está sendo feita, então Jesus vai demorar mais ainda para vir, porque a nossa parte como igreja não estamos fazendo. Com certeza, professora. E eu acredito, e eu já ouvi, né, muitas pessoas falarem que é porque hoje ficou mais difícil evangelizar. Por muitas coisas que estão proibindo, muitas formas, muitas coisas que não podemos fazer mais como se fazia antes. Mas sabemos que quando tem ali o verdadeiro amor de passar aquilo que você recebeu para os outros, você acha uma forma de evangelizar, sim. Eu acredito, professora, que dificuldade você vai ter. Desde Sim. o princípio se teve dificuldade. Então hoje nós não somos melhores do que os nossos antepassados e nem piores do que eles. Mas se for ficar da mesma forma que se evangelizava há muitos anos atrás... Com certeza. E eu acredito, professora, que as portas elas vão continuar fechando. Por quê? Porque é bíblico, porque a perseguição ela é bíblica. Então tem muitas pessoas se valendo disso para poder se calar. Mas não lê, não examina as escrituras, sabendo que as escrituras ela fala a respeito disso, que as coisas elas vão começar a piorar cada dia mais. Entendeu? Agora, nós temos que ter a ciência que nós temos que ter esse evangelho na nossa mente para que nós possamos, antes do arrebatamento, continuar pregando, evangelizando. Agora, por que está ficando difícil? Porque o governo, as autoridades, outras pessoas estão fazendo com que isso se torne difícil? Nós vamos nos calar ou nos conformar? Ou aceitar qualquer coisa? Esse negócio de vamos aceitar o modismo, ou vamos se unir, vamos ser uma união entre as igrejas, as religiões, porque todas as religiões elas levam a Deus, todas as religiões levam ao céu. Mentira, isso é mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo. Quem leva para o céu e quem leva a Deus, primeiramente, quem leva o homem a Deus é a palavra e o Espírito Santo. A palavra de Deus que leva o homem a Deus. A palavra pregada. E o Espírito Santo também nos leva a Deus. Ele é a única ponte que nos leva a Deus. E nem todas as religiões levam ao céu coisa nenhuma. Entendeu? Porque a religião é uma coisa. O homem ter religião é uma coisa. E o homem acreditar e confiar em Jesus Cristo é outra coisa. Tá? Então nós todos temos religião, sim, todos aqueles que acreditam em alguma coisa é religioso, mas nós pregamos aquilo que a palavra nos diz, que é a verdade da palavra. Se fugirmos disso, infelizmente a salvação é para aqueles que estão dentro da verdade. Aqueles que creem em Jesus Cristo, na morte e ressurreição de Cristo. Até os ateus são religiosos. Até os ateus eles têm uma religião. Qual que é a religião dos ateus? Não creem em nada. Eles acham que não creem em nada, mas o ato deles não creem em nada, eles já fazem, se torna uma religião. Então essa é a verdade. Olha só, pode ler, professor. Lê aqui João, no capítulo 6, no versículo 44.
Ninguém pode vir a mim, senão se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Então, olha só, todas as religiões levam o homem ao céu? Não. Todas as religiões levam o homem a Deus? De maneira nenhuma. Quem leva o homem a Deus é Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém? Olha só, a igreja de Cristo na terra detém de uma tríplice missão. Então, nós temos uma tríplice missão. A primeira missão da igreja é para com Deus. Então, a primeira missão da igreja não é para com Maria, não é para com José, não é para com Buda, não é para com Allan Kardec, não é para com a Vó Rosa. A igreja de Jesus, a igreja que vai morar no céu, ela tem a tríplice missão. E a primeira missão é para com Deus. Missão para com Deus. Verdadeiramente servir a Deus. A igreja precisa conhecer a Deus, a igreja precisa obedecer a Deus, a igreja precisa adorar a Deus. Segundo, a segunda missão da igreja na terra é para com ela mesma. Então a primeira é para com Deus, a segunda é para com ela mesma. A igreja precisa ensinar os crentes acerca do Senhor. A igreja precisa amar os irmãos assim como Cristo os amou. A igreja precisa ajudar as famílias dos irmãos e os demais assim como Cristo fazia. Terceira, a tríplice, que é a terceira aqui. A terceira missão da igreja é para com o mundo. Então a primeira é para com Deus, a segunda para com ela mesma e a terceira para com o mundo. E qual que é a nossa missão para com o mundo? A igreja precisa sair da sua zona de conforto e cumprir o ID que lhe foi ordenado, né? Que é esse imperativo que nós falamos. Segundo, a igreja precisa anunciar o evangelho ou as boas novas de salvação para os pecadores. E terceiro, a igreja precisa ser um agente que reconcilia o homem a Deus. Então essa é a tríplice missão da igreja. Pode continuar. Como evangelizar? A missão de pregar a todos, em todos os lugares e em todo o tempo, incluir a evangelização pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Nesse tópico, destacamos o exemplo de Cristo, o evangelista por excelência. Aí coloca assim, como evangelizar? É algo que se coloca hoje que é muito difícil. Mas primeiramente, se você quer realmente fazer isso, você tem que orar primeiro. Segundo, você tem que fazer perguntas para levar essa pessoa a uma autorreflexão. Para ela mesma, por si só, ela reconhecer que ela precisa de Jesus. Com certeza, professor. Precisamos usar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Não tem como você evangelizar sem você conhecer a Bíblia. Quarto, ser claro. Deixar bem claro para ela que ela tem a escolha. Ela tem que fazer a escolha porque ela tem uma alma a dar conta. Quinto, usar a igreja. Convidar para que essa pessoa venha visitar uma igreja. Porque ela precisa participar. Ela precisa estar ali, no corpo, participando. Fazendo parte, né, professora? Sim. Porque ninguém vai servir a qualquer, vamos dizer assim, a qualquer religião. Ou ninguém vai servir a qualquer religião ou servir a Deus ao esmo. Vou dizer, eu sirvo a alguém. Não, você tem que fazer parte de uma vamos dizer assim, né, de uma comunidade que seja, né? Mas você precisa fazer parte. Escolha a comunidade certa, ou escolha aquela que prega verdadeiramente a palavra de Deus. Olha só, professora, para nós já irmos para os finais aqui. Nós temos basicamente quatro razões para levar o evangelho. Então são 4 razões básicas para nós para nós pregarmos o evangelho. E qual essas 4 razões? A primeira razão é um mandamento de Jesus. Então essa razão que nos leva a pregar, a levar esse evangelho, por quê? Porque ele é um mandamento de Jesus Cristo. E não, quem nos mandou, quem nos ordenou, ou quem deu esse imperativo a nós, igreja, foi o próprio Cristo. Então por isso que nós temos que pregar. Não é porque o pastor, ou porque o bispo, ou porque o apóstolo, ou porque que nem estão ungindo agora rei sacerdote, né? Viu? Que besteira é essa, pelo amor de Deus?
né? Então, mas não foi essas pessoas que mandou, foi o próprio Jesus, o Filho de Deus. Segunda razão, é a maior expressão de amor que a igreja pode mostrar ou demonstrar ao mundo, né, que está na lição. Sim. Então, a maior forma de demonstração de que a igreja ama os pecadores é indo. Terceira razão, porque o mundo jaz no maligno, assim como ele colocou. O mundo está, vamos dizer assim, à mercê do inimigo. Se você realmente se preocupa com esses, você vai fazer de tudo. Com certeza. Por quê? Porque Tirar ele de lá. Jesus ele se preocupava com as pessoas. Sim. Jesus não veio para sentar num trono e mostrar que ele era rei. E ficar olhando aqueles que estão no abismo cair cada vez mais. E a quarta razão, professora, porque Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja, o Se seu cremos povo. nisso, Com certeza. Olha só, outra coisa aqui, ó. Vamos lá. A pior tragédia. Olha só a pior tragédia. Qual é a pior tragédia? Um cristianismo sem Cristo. Um evangelho sem cruz. Uma salvação sem arrependimento. E frequentar uma igreja sem ser igreja. a autoria. Então, não sei quem foi que, né? Não sei quem foi que escreveu, mas gostei muito disso. Olha só, a pior tragédia: um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, uma salvação sem arrependimento e frequentar uma igreja há muitos anos sem ser igreja. Então, professora, essa vamos dizer assim, a pior tragédia que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão achando que estão servindo a Deus, mas verdadeiramente estão servindo ao seu próprio ventre, igual o apóstolo Paulo fala em Romanos, que nós estudamos passado. Leia a conclusão para nós encerrarmos. Conclusão. Evangelizar é a missão de todo crente, quer obreiro, quer leigo. Ganhar almas é o seu dever. Na crise atual, muitos são os que, desesperados, buscam um Salvador, mas apenas a Igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões. Arranquemos as almas perdidas das garras de Satanás. Com certeza. Então, a nossa missão é isso. A nossa missão é essa. Se nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui nesse canal é para fazer isso. O nosso objetivo não é ganhar aplausos. O meu objetivo não é ganhar dinheiro. O meu objetivo não é ser famoso, tá? Para vocês que acham que o objetivo dos internautas, daqueles que, né, os youtubers, né, que nem é colocado aí, é ganhar dinheiro. Tem muitos que estão fazendo isso, ganhar dinheiro, ganhar fama, ser famoso, ser importante, mostrar sua cara de bobo, né? Porque a maioria é o que está acontecendo, fazendo palhaçada para poder ganhar fama, mas nós não estamos aqui fazendo isso. O nosso objetivo aqui é mostrar Cristo, pregar Jesus para aqueles que precisam de Cristo. Então, se você é um daqueles que precisa, que necessita de Jesus, está aí a oportunidade para você o aceitar. Então, o apelo está feito. Quer aceitar Jesus como teu Salvador? Levante uma das tuas mãos e nós vamos estar orando aqui por você. Eu creio que nesse momento, né? Eu creio que nesse momento eu estou falando com alguém, o Espírito Santo me tocou nesse momento, e eu creio que eu estou falando com alguém que verdadeiramente irá assistir e irá se converter ou aceitar Jesus através dessa palavra. E eu creio que ele vai fazer uma transformação na sua vida. Então, se você quer aceitar a Jesus através dessa palavra que foi dita, levante uma das tuas mãos junto comigo e aceite ele como teu Salvador, que ele tem o poder para mudar a tua história, mudar a tua vida. Ô, professora, vamos orar? Vamos orar e entregar essas pessoas que vão estar assistindo, né, mais uma das aulas, que não seja uma aula qualquer, mas que seja uma aula que seja de grande valia para essa pessoa que vai ouvir e vai se converter em nome de Jesus. Vamos orar? Sim.
Senhor, meu Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá. Que essas pessoas que irão assistir, Senhor, eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, que irão ver, Senhor, este vídeo, que irão assistir essa aula, que ouvirão esta palavra de salvação, a qual foi impetrada aqui neste lugar. Deus, nós pedimos, Espírito Santo, transforma, Senhor, essa vida. Muda este coração, a qual está desesperado, está, Senhor, abatido, perdeu, Senhor, um ente, perdeu o esposo ou perdeu a esposa. Deus, nós pedimos, faça, Senhor, um milagre. Transforma, Senhor, essa mulher, esse homem, essa criança. Deus, nós pedimos que esse evangelho, que esta palavra entre nesses corações, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e nós agradecemos aí em nome de Jesus.